Mas afinal, quem é a besta? Quem é o anticristo? Quem é essa mulher que posteriormente é chamada de meretriz no livro de Apocalipse? Quem é o dragão? Bom, o dragão nós sabemos que o próprio livro revela que é a antiga serpente que estava no Éden. E o propósito dele é desvirtuar os planos de Deus, trazer uma nova ordem mundial, uma nova ordem segundo os seus preceitos. E ele conseguiu, entre aspas, no início, frustrar aquele plano do homem perfeito no Éden, de Adão. Então aconteceu que o homem foi amaldiçoado e, consequentemente, o mundo também foi. Nós vemos tentativas ao longo da história do diabo transformar o sistema desse mundo. E veja só, na própria época da Torre de Babel, foi uma tentativa de fazer um reino através de Nimrod, que está na Bíblia, que acredito eu ser a primeira pessoa a encarnar o anticristo, uma personificação do anticristo, assim como houve vários ao longo da história. E ali eles queriam chegar aos céus, queriam chegar a Deus, e foi o mesmo intento de Satanás desde o princípio. Foi o que levou à sua queda. Então nós podemos perceber o homem se colocando no lugar de Deus e também esquecendo o verdadeiro Deus. São características peculiares do anticristo. Em Roma, em Hitler e muitos outros, nós queremos entender quem é essa besta, quem é essa mulher que se encontra montada sobre essa besta. E todo esse segredo você pode encontrar em Apocalipse 12 e unificando com 7. E eu vou explicar o porquê. Se você perceber, no livro de Apocalipse 12, diz claramente que há uma mulher que aparentemente é o povo de Deus, está bem vestida de 12 estrelas, sol sobre a sua cabeça e a lua sobre os pés. Aquela simbologia que demonstra que o povo de Deus está fundamentado sobre os 12 patriarcas, os 12 apóstolos e assim sucessivamente. Cristo, que é o sol, cabeça da igreja. A lua é a rocha que está sobre os seus pés, a igreja fundada sobre a rocha. E esse povo de Deus gera o próprio Messias. O Filho de Deus sai do povo de Deus, sai de Israel. Então, a saga começa com essa virgem sendo perseguida pelo dragão. O dragão tenta pegar o filho dessa virgem, só que não consegue. Você lembra que Herodes tentou matar Jesus naquela perseguição? Houve uma grande mortandade de crianças. Então o dragão não conseguiu, até tentou o próprio Cristo, não conseguiu. E o próprio livro de Apocalipse descreve que o dragão, por não conseguir pegar a mulher e o filho da mulher, ele levanta uma besta. E essa besta vai atrás da mulher que foi mandada para o deserto para ser protegida. Então o capítulo 12 vai encerrando por aí. Ele dá um stop, um pause. E nós não sabemos o que acontece depois. A menos que você vá para o livro de Apocalipse, capítulo 17, e lá você vai encontrar a besta mandada pelo dragão, e você vai encontrar a mulher que João falou. A mulher é o povo de Deus, é a igreja. Então João viu muitas coisas, ele viu o trono de Deus, ele viu a batalha de Miguel com Satanás, viu o diabo cair do céu, viu Cristo glorificado, ele viu muitas coisas. Mas ele diz no Apocalipse que só se surpreendeu com uma coisa, ele se admirou com grande espanto. E foi justamente quando ele chega, ele vê essa virgem ali, essa mulher, que está no capítulo 12, que é a igreja, o povo de Deus, e ela foge para o deserto. Quando chega no capítulo 17, João é levado para um deserto. Quando chega lá, o povo de Deus, que antes era perseguido pela besta, porque o dragão deu autoridade à besta, agora o surpreende, porque a mulher estava em cima da besta. A mulher havia feito união com a besta, trabalhava junto com a besta. Significa que o povo de Deus se aliou ao inimigo, e é uma coisa que ele jamais pensaria. Essa visão era futura. Veja só, o anticristo, ele não é um ateu, ele não é uma pessoa de outra religião. O próprio João e Paulo fala que antes do anticristo vir é necessário uma grande apostasia, que foi a igreja se desviar da fé. O apóstolo João diz que muitos anticristos têm surgido e eles saíram do nosso meio, do meio cristão, e saíram porque não eram dos nossos. Então, o anticristo será um apóstata, alguém que
pegou o cristianismo e desvirtuou a sua verdade. Então no capítulo 17, verso 9, você vai ver que essa besta, ela está sentada sobre 7 colinas, 7 montes. E toda vez que você vê um chifre ou uma besta na Bíblia, representa um poder. Então é um poder político. Quando nós percebemos, no final, no último verso do capítulo 17, fala que esse poder é a cidade que governa os reis da terra. E era Roma. Estava sentada sobre 7 montes. Também era Roma. Quando vemos a moeda de Vespasiano simbolizando a cidade romana, ela aparece assim. Veja só, uma mulher sentada sobre 7 montes. Não é muito curioso João se referindo a isso e o apóstolo Paulo falando que viria uma apostasia? João falando que a mulher, a igreja, ia se desviar, ia se aliar a essa besta que era o poder romano e que esse poder seria golpeado de morte, morreria e depois retornaria no futuro. Bom, nós sabemos que esse poder morreu, mas João diz que ele vai retornar. Então a apostasia é divórcio, é separação. Para que você se separe, primeiro você precisa se unir. Então, se é uma apostasia, é porque antes eles eram unidos, eram o cristianismo verdadeiro. Então, apostataram, deixaram o verdadeiro evangelho. Segundo os Coríntios 6,14 diz: que comunhão há entre luz e trevas? Entre fiéis e infiéis? Qual a comunhão, qual a ligação que existe? Não existe. Gálatas 1, verso 8 diz que mesmo que desça um anjo do céu anunciando um outro evangelho, algo diferente do que Jesus havia dito, deveria ser tratado como nada, como anátema, como ninguém, deveria ser rejeitado. Então, os cristãos que antes eram perseguidos por a besta, agora estavam montados nela. A mulher estava montada na besta, que foi o que aconteceu com Constantino. Entregou o império para os cristãos, deu uma série de benesses. O líder cristão tinha um poder geral por todo o império e posteriormente acabou até assumindo governos, comandando países na Europa. E essa besta, ou seja, Roma, diz que está embriagada com o sangue dos santos, e foi isso que fez durante séculos, até mesmo mais de um milênio. Que curiosamente, se você for pesquisar as datas, vai dar justamente 1260 anos, a entenda dias proféticos. O próprio capítulo 17 diz que no final dos tempos haverá uma divisão entre 10 reinos mundiais, a qual eles entregarão o poder à besta. E veja só, o Clube de Roma montou um mapa dividindo um mundo em 10 reinos. E assim nós podemos ver nessa imagem o que há de planos, porque foi tirado de um próprio livro de lá. Esses 10 simbolizam os 10 dedos da estátua de Nabucodonosor, que Daniel interpretou o sonho. O anticristo sempre existiu vários ao longo da história, só que há algo que o impede de se manifestar, e Paulo diz que é necessário que esse algo seja retirado para que ele se manifeste. O anticristo já existia na época de Paulo, sempre existiu ao longo da humanidade e com certeza ele está hoje vivo. E adivinha só, Roma, cidade das 7 colinas, um poder apóstata que era cristão e desvirtuou-se da verdade, pregando coisas que Cristo nunca disse. Eu acredito que o reinado do anticristo, além de político, ele vai ser religioso, só que não religioso cristão, mas um religioso sincrético, onde vai juntar religiões, como já está acontecendo. Você nunca viu um líder religioso, como nos dias de hoje, dialogando com todas as religiões que jamais deram acesso a ninguém. Ortodoxos, judeus, islâmicos, existe até uma igreja múltipla em Dubai, onde reúne cristãos, muçulmanos, judeus, todos em um local só. Você pode ver maquetes sendo montadas por aí. Eles querem tirar o individualismo pessoal, que você faça o que for necessário, mandado pelo governo para o bem de todos. Querem tirar a moralidade familiar, transformar absurdos em coisas normais, como é o caso do aborto, a promiscuidade, as drogas, o liberalismo e muito mais. É proibido ser patriota, nacionalista. É proibido pensar diferente. Estão proibindo ensinar
o cristianismo nas escolas, nas universidades, os professores são de esquerda, zombam de Deus. Os livros de estudo, nos cartórios, nos documentos públicos, está sendo tirado aquele antes de Cristo e depois de Cristo para ser colocado antes da Era Comum e depois da Era Comum. O propósito do diabo é justamente apagar Cristo da história, apagar Deus da humanidade. Você já sabe onde está a besta e você sabe que vai ser um reinado político-religioso misto, sincrético, onde as religiões vão se unir e você vai ter uma verdadeira bagunça religiosa. Fique atento para não ser enganado. Deus, o verdadeiro Deus, é o Deus da Bíblia. Se você é um verdadeiro cristão, a sua base de fé é a Bíblia, nada mais. Deus não é o Deus evangélico, nem católico, nem islâmico, nem judeu. Deus é o Deus das Escrituras Sagradas, da Bíblia. Tome cuidado para não ser enganado, porque o tempo do fim é chegado e a operação do erro ainda nem começou.